Graça e paz, irmãos. É sempre muito bom quando a gente se lembra que é somente por causa da obra perfeita de Deus em Cristo que nós podemos nos reunir aqui. A mensagem dessa noite é, mais uma vez, um retrato daquilo que foi pregado de manhã, e ela tem o título de Incompatibilidade Cristã. Pela manhã eu cheguei a tocar nesse ponto de que desvios do Evangelho acabam fazendo com que crentes tentem viver de dois modos. Mas nós aprendemos que ou você se submete a Deus para a santificação e a vida, ou você se submete ao pecado para a morte, para a maldade e a morte. Vamos ver um pouco mais disso na vida de alguém que sempre nos atrai muito. Mais uma vez, temos uma narrativa, por si só ela já nos atrai. A vida do profeta Elias, que sempre nos chama muito a atenção, né? Eu vou convidar os irmãos à leitura de 2 versos da Escritura, capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Então, 1 Reis 18, versículos 20 e 21. Incompatibilidade cristã. 1 Reis 18, versículos 20 e 21, dizem assim: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, normalmente nós somos homens e mulheres da nossa época. Isso é uma coisa bastante óbvia. Nem todo mundo se encaixa, mas todos somos influenciados pela época em que nascemos, pelos nossos costumes. E eu não me refiro somente ao país e à cultura da nossa nação materna. Me refiro ao espírito da época. Aquilo que toma conta do pensamento da maior parte dos seres humanos vivendo sobre o planeta Terra dentro de um determinado período histórico. Nós não escapamos de ser pessoas da nossa época. É interessante que, às vezes, nós esquecemos isso e cobramos dos nossos antepassados mais do que podemos. Talvez você já tenha ouvido a respeito da polêmica que abrange o nome de Miguel Serveto, um médico espanhol que foi queimado em Genebra por causa de heresia. E as pessoas geralmente dizem que Calvino concordou com aquilo, e que Calvino foi um dos que levaram aquele homem a morrer daquele jeito. Isso é, primeiro, uma falta de conhecimento dos fatos históricos, mas também é, como eu disse, uma cobrança de situações, de atitudes, de pessoas que viveram em outra época. E você não pode exigir delas o mesmo conhecimento nosso e também não pode exigir delas as mesmas atitudes, até porque, talvez, em muitas coisas, elas tenham agido melhor do que nós, quando você compara. A história de Serveto é de que ele, tendo negado a Trindade, basicamente, ele foi condenado em várias cidades. E, naquele período, cidades tinham a sua própria religião, sendo católica ou protestante. E ele foi condenado em cidades católicas. Ele não tinha muitos lugares para ele ir, na verdade. E, ainda assim, ele resolveu ir para Genebra. Ele foi avisado para não ir para Genebra, inclusive pelo próprio Calvino, para não ir. Ele estava condenado. Quando ele chegou lá, ele foi, obviamente, preso. E a morte para a heresia era basicamente essa. E não que Calvino quisesse fazer isso, Calvino, inclusive, intercedeu, porque ele não ia conseguir mudar nada mesmo, intercedeu para que ele fosse morto por decapitação. Se algum dia você tiver que morrer queimado ou crucificado e for dada a você a opção da decapitação, escolha essa. Eu nunca passei pelo processo, mas a simples observação mostra
que se o Carrasco não for um estagiário, sim, e já houve execuções em que o Carrasco foi muito mal, a ponto de precisar de mais de 10 vezes para decapitar a pessoa. Mas se você não der esse azar, azar é um vocabulário bem calvinista, né? Então é um tipo de morte rápida. E Calvino intercedeu para que se mudasse, mas ele foi voto vencido e não adianta, puseram o camarada na fogueira. Como se Genebra era uma cidade influenciada pela Reforma Protestante, então daí se fez o restante da narrativa. A questão é que naquele período histórico todo mundo achava que se você é um herege, você deve morrer. Os batistas, inclusive, são aqueles que fizeram a correção a esse ponto de vista, estabelecendo realmente separação entre igreja e Estado. Essas coisas aconteciam quando o Estado e a igreja estavam por demais próximos. Uma correção feita pelo povo batista aos reformados. A igreja condenava, mas ela não executava. Obviamente, quem fazia a execução era o Estado. E nós temos essas dificuldades. Nós somos pessoas do nosso tempo e, às vezes, não entendemos que aquelas pessoas eram pessoas do tempo dela. Mas existe algo que é mais importante do que ser alguém do nosso tempo. Deus levanta crentes que, embora sendo do seu próprio tempo, são um pouco mais do que isso. Eles são pessoas para o seu tempo. Basicamente, são respostas de Deus às orações do seu povo. Meu irmão, quando nós oramos aqui, por exemplo, para que Deus levante púlpitos fiéis, nós estamos pedindo a Deus que instrumentalize não somente a igreja, mas a nossa própria época, com homens e mulheres, homens pregando, ensinando a palavra de Deus, homens e mulheres nos bancos sendo edificados, para que sejam agentes transformadores da nossa época com o Evangelho. Nós estamos pedindo que Deus nos envie e levante homens para o nosso tempo. Eles são resposta de Deus à oração do seu povo. Um desses homens foi George Miller. George Miller, alemão de nascimento, mas viveu a maior parte do seu tempo na Inglaterra. Talvez você já tenha lido a respeito dele. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1898. Foi contemporâneo, portanto, de Charles Darwin. E enquanto Charles Darwin publicava a sua Origem das Espécies, que levantou questionamentos e depois foi questionada, apesar de não ser questionada, não ter sido questionada como deveria ter sido, e enquanto muitos crentes, naquele mesmo período, começavam a duvidar da narrativa do Gênesis, da criação, do modo como Deus fez a coisa, ainda que o que tivesse sido levantado tenha sido uma teoria, a teoria da evolução, que é teoria até hoje, na verdade, muitos crentes, de fato, começaram a pensar, a mudar e até modificar as Escrituras. Muitos crentes cederam a isso, e começou nesse período. Interessantemente, enquanto isso acontecia, em boa parte da Europa, na Inglaterra, em 1836, George Miller começou a implantar, a fundar orfanatos. Começou com um pequeno orfanato, que foi crescendo, que foi multiplicando-se cada vez mais. O interessante é que ele pôs no coração e resolveu, e quem fosse trabalhar com ele teria que abraçar essa mesma filosofia de vida, não pedir nada a ninguém a não ser a Deus. Ele impôs isso a si, e ele confiou de Deus que Deus sustentaria os orfanatos. Eles receberam muitas ofertas ao longo dos anos, mas ele nunca fez nenhum pedido a ninguém. As pessoas conheciam as situações e elas vinham e ofertavam e abençoavam com a provisão necessária, mas em resposta às orações de George Miller. Uma das suas biografias lançadas no Brasil há algumas décadas chamava 50.000 orações respondidas. Durante aquele período em que ele liderou os orfanatos, de 36 até o ano de sua morte, foram 62 anos em que ele esteve à frente desse trabalho,
ele tratou, ou ele com a sua equipe, eles cuidaram de cerca de 10.000 crianças. Paralelamente a isso, eles também fundaram escolas. E com essas escolas, eles acabaram influenciando e alcançando mais ou menos 120.000 crianças. Enquanto um lado estava preocupado em verificar se a ciência ia ou não abonar a Bíblia, justificar a Bíblia ou condená-la, do outro lado, Deus estava lá com um grupo incapaz financeiramente de manter uma obra, mas cuja obra continuava sendo mantida. E foi assim por décadas, inclusive depois da morte de Miller. A obra foi mantida por oração, por pedir a Deus, e não pedir a ninguém mais. O que nós temos diante de nós é um homem para o seu tempo, um homem para a sua época, levantado por Deus. Esse é um período, é um tempo em Israel, um tempo de afastamento de Deus. E um tempo de afastamento de Deus é causado por confusão teológica. Então é isso, nós temos um momento de confusão teológica e não nos enganemos, afastamento de Deus é criado por teologia ruim, desligada da Bíblia e construída em cima da condição humana. Os irmãos entenderam? Teologia ruim, confusão teológica, produz necessariamente afastamento de Deus. É teologia produzida a partir do sofrimento humano, a partir daquilo que eu julgo que o ser humano precisa. Hoje tem muito disso por aí. A própria situação da igreja ser questionada a respeito da ideologia de gênero, a respeito do conceito de família, e aquele argumento tosco, sem pé nem cabeça, de que tudo se justifica por amor, sendo que não se define amor como nas Escrituras, muita gente que se diz crente e não é, e muita gente fora da igreja que acha que a igreja tem que prestar contas à sociedade, vem com a Bíblia aberta, interpretando textos, torcendo textos, melhor dizendo, sem definir, sem abraçar a definição bíblica de amor, fazendo o amor ser qualquer coisa que eu queira que ele seja, para justificar a família que Deus não planejou, sexo que Deus não criou, e nós vemos a confusão na cultura, e a confusão dentro de muitas igrejas. Isso é fruto de teologia ruim. Péssima teologia produz confusão teológica, e confusão teológica produz necessariamente afastamento de Deus. Acaba sendo um tempo de pragmatismo. A atitude é parecida com aquela que a gente vê no versículo 21. O texto que eu li, os 2 versículos, encerra dizendo assim: porém o povo não disse uma só palavra. Em outra versão, o povo, porém, não lhe respondeu nada. Elias tinha feito uma colocação. Escuta, até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Ou outra tradução antiga, né? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Eu tive um pastor, o pastor que me batizou, inclusive, quando ele pregava nesse texto, e isso ficou gravado na minha mente lá de adolescente, ele dizia: irmãos, pensem se eu convidasse qualquer um dos irmãos a andar aqui, nesse corredor, com as pernas abertas. Pensa como você ficaria. Pensa o que você conseguiria e por quanto tempo você conseguiria fazer isso. Elias estava colocando essa situação diante de um povo que não se definia, que perdia sua identidade. Tempo de pragmatismo, tempo que a gente quer produzir resultado na igreja de acordo com a condição que a sociedade, que a cultura à nossa volta quer nos impor. Tempo de teologia, que por causa disso se afasta das Escrituras, é um tempo de crise de identidade, para crentes e para não crentes. Quando a igreja perde a sua verdadeira voz profética, ou seja, quando ela deixa de anunciar a palavra, porque perde a sua identidade, porque perdeu teologia ancorada nas Escrituras, ela confunde o mundo à sua volta. Ela confunde as pessoas. As pessoas poderão vir até a igreja,
Mas elas não vão saber a diferença do que é uma igreja para o que é uma não igreja, do que é um crente para um não crente. As pessoas podem nos elogiar, dizer, aquela igreja lá não incomoda muito. Aquele crente lá, ele não é daqueles crentes chatos, que toda hora quer falar da Bíblia, que quer falar do Evangelho, que fica convidando para ir para a igreja. E talvez algum crente, iludidamente, possa achar que está fazendo uma coisa boa. Você vai ver, vai lembrar, que Elias, um homem que é para o tempo dele, é bem diferente desse tipo de crente que poderia ser definido como um crente não chato. Se tinha um camarada chato, era Elias. E Acabe, então, foi talvez quem mais sofreu com relação a ele, mas não foi o único. Acasias, que veio depois, também sofreu. O povo fica confuso e o povo fica desse jeito aí, sem ter resposta, sem ter nada o que dizer. Ou então, como aquele pessoal que estava lá na crucificação, e é citado em Mateus 27, 49, quando Jesus fala em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus traduz, isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas alguns que estavam ali, que não dominavam o aramaico, obviamente, falaram assim, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Você percebe essa posição? Essa é a posição de confusão. Essa é a posição que acha que você pode botar o pé de um lado, o pé do outro, e que você vai garantir o seu equilíbrio, você vai garantir a sua vida. Tal posição não existe. E é isso que Elias está dizendo para o povo aqui. Se Deus, Yahvé, o Deus da aliança, é Deus, então siga Deus. Se vocês acham que Baal, um falso deus cananita, um construto humano, se vocês acham que ele que é Deus, então sigam a Baal. O que vocês não podem é ficar pulando de um lado para o outro e achar que vocês estão seguros, vocês não estão seguros. E essa situação, ela se perpetua desde aquele tempo. E quando a igreja fica confusa e perde sua identidade, ela cria confusão no mundo. As pessoas irão à igreja, as pessoas gostarão da igreja, talvez se filiem em alguma igreja, para quando chegarem diante do trono branco, no dia do juízo, serem condenadas e ouvirem de Jesus, não vos conheço. É melhor que nós sejamos chatos, anunciando o caminho da salvação, do que queiramos passar por gente boa, que na verdade está indicando o caminho do inferno, o caminho da morte. Elias era um homem para o seu tempo e era um sujeito bem chatinho. Já em 2º livro de Reis, quando vamos nos aproximando aí do final do ministério de Elias, o rei Acasias, ele mandou procurar um falso deus, um dos muitos deuses cananitas, Baal-zebub, porque ele caiu, ficou doente e mandou lá procurar, vai lá consultar esse Deus, se eu vou ser curado, se eu não vou. E aí foram os mensageiros. Só que Deus enviou o seu anjo, falou com Elias e disse, olha, esse camarada está agindo como se não houvesse Deus em Israel, então vai lá, intercepta os mensageiros dele. E o que acontece é que quando os mensageiros de Acasias, que reinou depois de Acabe, voltam muito rápido, Vocês já foram, já voltaram? Porque o que aconteceu? E o que está registrado no 2º livro de Reis, capítulo 1, de 6 a 8, é o seguinte, eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei, que nos havia mandado, e dizer o seguinte, assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então o rei perguntou, qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam, era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse, é Elias, o tisbita. Esse cara é um tormento. É isso que ele está querendo dizer. A partir dali, nesse tempo de confusão teológica, que são tempos de confusão espiritual, você percebe que a gente precisa de verdadeiros pregadores da palavra. Os atalaias da graça não vêm anunciando somente
favor. Eles trazem graça e eles trazem justiça. Eles trazem graça com verdade. Elias chegava para Acabe e dizia verdade, por isso foi chamado de meu inimigo e de perturbador de Israel. Elias chegou para Acasias, os mensageiros dele, deu a palavra de Deus. Por isso Acasias mandou lá 3 capitães para prender Elias. Os 3 capitães foram lá, os 2 primeiros morreram com os seus 50 soldados, cada um. O último já chegou implorando misericórdia, dizendo, olha, eu preciso que você me entenda a minha situação aqui. Os pregadores e os verdadeiros atalaias da graça, eles pregam todo o conselho de Deus. O texto que lemos hoje pela manhã no Salmo 85 deve ser aqui lembrado. Ele diz no versículo 10, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Quando você entra numa igreja e tudo que você ouve é apenas o caminho da bênção, da vitória, o caminho da prosperidade, quando não se fala na ira divina, quando não se fala no pecado humano, quando não se fala no pecado que ainda luta, mesmo com aqueles que já são salvos, você sabe que você não está diante de um verdadeiro atalaia da graça. Porque como Elias, que era um atalaia da graça, que ele trazia boas notícias, e as boas notícias que ele trazia, a principal era a própria presença dele ali. Elias é uma figura tão emblemática que quando depois de 400 anos de silêncio profético, ou seja, depois de 400 anos em que nenhum profeta levantou-se para falar nada em Israel, e imagine se você fosse um israelita e estivesse naquela situação, imagine como você estaria. Deus nos abandonou mesmo. A promessa do Messias falhou. Nós estamos debaixo do governo do Império Romano. Não aparece nada. Deus não fala mais conosco. Deus estava preparando o caminho para o Messias. Deus estava preparando para que Jesus chegasse. Deus estava trabalhando, mas trabalhando em silêncio. Elias é tão emblemático que, para não ficar dúvida de que depois de 4 séculos de silêncio profético, aquele que aparece pregando é um verdadeiro profeta de Deus, surge João Batista, vestido basicamente do mesmo jeito de Elias. E outro camarada chato. Que o diga Herodes. Em tempos de confusão teológica, nós precisamos de atalaias da graça, que venham com toda a mensagem, com todo o conselho de Deus. Porque somente isso nos dá segurança. É quando você ouve a pregação da graça, no contexto do justo juízo de Deus, no contexto da justa ira divina, no contexto da terrível santidade divina. Mas você ouve nesse contexto a graça. Quando você vê que a graça, a justiça, a paz, a verdade andam entrelaçadas em Deus. É aí que você tem segurança de que aquilo não é uma graça barata. Uma graça superficial. Tem nome de graça, mas não é graça divina, não é graça salvadora. E aqui nós temos esse homem, que é um homem para o seu tempo, é um homem que vem com toda a mensagem, e ele é um pregoeiro, ele é um atalaia da graça. Elias é apresentado no capítulo 17, e você sabe que nós vamos dar uma olhadinha na história dele, que é bastante longa, começa no capítulo 17 e vai até o início do livro de 2 Reis. Nós não vamos passar toda a história dele, mas vamos lembrar alguns episódios, né? Eu podia estar pregando aqui, naturalmente, sobre a vitória de Elias sobre os 400 profetas lá de Baal, não é? Mas nós queremos olhar hoje para essa situação do povo de Deus que, por causa de confusão teológica, perde sua identidade e acaba tentando compatibilizar coisas incompatíveis. Em filosofia, a gente chama isso de síntese.
É quando você tenta pegar o cristianismo, a fé cristã, a fé evangélica, e de alguma coisa mesclá-la com aquilo que pertence ao espírito da nossa época. Talvez para não arrumar confusão, talvez para não ser perseguido, talvez para conseguir efeitos pragmáticos mais rápidos, talvez para chamar um grande número de pessoas para apoiar seu projeto, seja lá o que for. Muitos acabam se vendendo. A gente chama isso de síntese, fazendo a síntese. Vamos fazer uma mistura. Não é um sincretismo, não se forma uma nova religião que assuma isso, porque se pelo menos isso acontecesse, você faria, está aí uma falsa igreja. Mas não. Aqueles que querem impor à igreja coisas como a ideologia de gênero, aqueles que querem impor à igreja coisas como a filosofia marxista, esses querem fazer da igreja algo de modo que ela continue igreja. Eles não vão propor uma mudança de nome. Eles vão botar um nome bonito, talvez a Igreja do Amor Inclusivo. A Igreja do Socorro ao Oprimido, ou qualquer outra dessas. Mas ninguém vai colocar assim, Igreja Batista Marxista do Sétimo Dia, ou qualquer outra coisa dessa. Se você vai errar, desce logo a ladeira, né? Não, irmãos, eles vêm para dentro de uma igreja. E por que nós temos cuidado com o estatuto da igreja? Por que nós temos cuidado com a membresia da igreja? Porque hoje, inclusive, há pessoas que se infiltram na igreja. Se infiltram. Você está estudando isso na carta de Judas. Se infiltram. Se imiscuem no nosso meio. Estou bom com o vocabulário hoje, né? Nós precisamos de pregadores que sejam fiéis à palavra de Deus. E você identifica os falsos pregadores quando você vê que eles não anunciam tudo. E você identifica um povo que está tentando tornar compatíveis coisas que são incompatíveis, quando o povo fica calado, quando o povo não fala nada. Por que eu tenho falado aqui já há alguns anos, irmãos, que se um pastor, seja ele quem for, assumir esse púlpito, e começar a se desviar da palavra, você precisa levantar a sua voz. Se você ficar calado, meu irmão, principalmente você que é homem, a quem cabe a liderança, porque a liderança é sempre sacrificial. Se você ficar calado, então você vai impor sobre as nossas mulheres, as nossas irmãs, o peso de ter que fazer esse trabalho. Toda a igreja tem que fazê-lo, mas os homens devem tomar a iniciativa, dizer, não, pastor, está pisando fora da linha. Ah, mas eu sou ungido do Senhor, você vai ser ungido lá fora. Aqui não. Tem nada de ser ungido do Senhor, não. Se o profeta no Novo Testamento tinha que ter a sua palavra analisada e comparada com a palavra apostólica, muito mais qualquer pregador hoje em dia. Não importa quão simpático ele seja. E esse é que é um problema, irmãos. A pessoa aparece com simpatia, a pessoa cria empatia com o povo. E aí, pronto, ela já adquire uma autoridade que ela não deve ter. A autoridade está aqui. Está pregando com alinhamento da Escritura, deve ser obedecido. Se desviou daqui, não importa o quão simpático seja, o quão engraçado seja, o quão sério pareça. Não importa se a família é uma família muito bonita. Desviou-se da Escritura. Começou a andar de perna aberta. Começou a cochear entre dois deuses. Começou a pular de um lado para o outro. E a igreja não pode dar suporte a alguém assim. Elias aparece no capítulo 17 pela primeira vez, e o cenário em que ele aparece é justamente para dizer que vai haver uma grande seca. E realmente, por 3 anos e 6 meses, não chove. Esse é o primeiro momento. Por que ele aparece fazendo isso? Por que ele não aparece com uma boa notícia do tipo aquela, olha, Israel vai prosperar? Porque Israel estava longe de Deus. Israel havia abandonado o ensino da lei, o ensino da boa teologia, havia se afastado do Senhor, está longe do Senhor e agora começa a sofrer as consequências desse afastamento e do afastamento da boa palavra de Deus. Então o profeta é enviado por Deus, não é Elias que determina isso. Deus dá a Elias a autoridade para orar e a chuva parar, e depois para orar e a chuva voltar. Mas é Deus quem está fazendo isso. Por causa dessa mensagem, ele já começa a se tornar uma pessoa não muito benquista pela corte. A seguir, ele é enviado a uma viúva
da região de Sidom, ou seja, ela não é israelita, e você vai lembrar que Jesus cita isso. No tempo de Elias havia muitas viúvas em Israel, mas ele não foi enviado em nenhuma delas, foi enviado a uma, lá em Sarepta de Sidom. E ele multiplica a farinha e o azeite, lembra disso? E ela agora com seu filho não vão mais morrer de fome. Daqui a pouco o seu filho fica doente e ela tem uma crise, né? Diz para Elias: você veio para cá para reavivar o meu pecado? Sim, a proximidade de alguém que anda com Deus pode reavivar o pecado. Você não precisa fazer muita coisa. Elias não tinha feito nada demais. Ele apenas está lá na casa dela. E sustentando-a com o poder de Deus, através daquele azeite que nunca mais parou, daquela farinha lá que não acabava, não é? E ele lá está. Mas o filho dela fica doente, o filho dela morre, e Deus usa Elias para ressuscitá-lo. Embora não tenha sido essa exatamente a situação de Elias, irmão, se você é crente, você chega perto das pessoas que vivem de forma contrária ao reino de Deus, então talvez você comece a perturbar essas pessoas simplesmente por estar ali. Eu tive um colega que já está com o Senhor, foi seminarista na mesma igreja que eu, e ele uma vez ele foi contratado para trabalhar numa joalheria que havia ali no centro da cidade, na esquina da rua Ramalho Ortigão com 7 de setembro. Até a última vez que eu vi, ele estava lá, faz muito tempo que eu não vou àquela região do centro. E uma vez, ele ligou para lá a mulher de um cliente, perguntando pelo cliente, e ele falou: não, ele não esteve aqui. Não, perdão, foi o contrário. Sim, ele esteve aqui. E era para dizer o contrário, e acabou, aquilo deu uma confusão, e o cliente veio reclamar com o dono da loja, né? E esse meu colega, que se tornou pastor antes de falecer, ele disse que ele respondeu a verdade. Ele tinha visto a situação, ele respondeu a verdade, pura e simplesmente. Mas aquilo gerou uma confusão, porque o dono da loja era amigo daquele cliente, que era um cliente antigo, e aquilo ficou mal, né? Era para ele ter dito outra coisa, era para a mulher não ter sabido da verdade. Mas o meu amigo era crente lá, e ele falou a verdade. E então, quando veio a confusão, ele chamou esse meu irmão, e disse para ele: você falou isso e tal, mas foi o que aconteceu. Aí ele parou, o dono da loja, e disse assim: você é crente, né? Por que eu contratei você? E o meu amigo respondeu para ele: você me contratou porque antes de mim todos os outros funcionários roubavam a limalha de ouro que caía aqui sempre que uma peça era consertada ou feita. Porque em joalherias daquele tipo, você trabalha a peça, cai no chão. Você junta aquilo no final do dia e faz a separação, pelo método adequado, para recuperar ouro que está ali. E ele disse: você me contratou por isso. Todos os outros pegavam para si. E eu não pego. Eu devolvo a você. Você entende? As pessoas nos olham muitas vezes como utilitários, mas como uma espécie de guarda-chuva que pode ser tremendamente incômodo quando não se precisa dele. Muita gente gostaria de ter Elias multiplicando azeite e farinha. Mas será que você gostaria de ter realmente Elias também olhando para você quando você fizesse alguma coisa de errado? No capítulo 18, a chuva volta. É justamente quando o Senhor diz a Elias: você vai, presente-se a Acabe, e aí eu vou fazer chover sobre a terra de novo. Elias vai até Acabe, chega lá, Acabe diz: então é você o perturbador de Israel? E Elias diz: eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Positivamente, vocês seguem falsos deuses. Negativamente, vocês abandonaram o Deus verdadeiro. Mas a partir daí, Elias não vai apenas fazer isso, ele não é ordenado pelo Senhor, apenas vou orar e a chuva vai voltar, não. Vamos mostrar para vocês por que vocês estão sofrendo e a tolice que vocês estão fazendo. Então, no versículo 19,
ele diz ao rei: agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo, convoque também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Ou, na verdade, cerca de 450, eles estão... há uma interseção aqui desse grupo, não são 800 assim. E então o texto que nós lemos: então Acabe enviou o mensageiro a todos os filhos de Israel. Você está notando o que está sendo feito aqui? Um homem levantado para o seu tempo, e não apenas um homem que se acomodou ao seu tempo, mas que atendeu ao chamamento de Deus, é alguém que se apresenta não para ameaçar um problema e depois resolver um problema com uma oração vaga. Você sabe que um falso profeta, um falso apóstolo, um falso bispo são falsos, entre outras coisas também, porque ele vai fazer uma oração vaga de cura ou de libertação, e depois perguntar: quem foi liberto aí, levanta a mão. Se você não levanta, o problema é seu, a culpa foi sua, você que não teve fé. Não, o milagre e o ato portentoso, a intervenção miraculosa de Deus, não tem o objetivo de apenas mostrar um grande feito. O objetivo é mostrar que só o Senhor é Deus, que vai ser o grito que vai ser dado mais tarde aqui. Por isso, ele não procura Acabe e diz assim: eu vim aqui, vou orar e a chuva vai voltar. Não, não. Reúne o povo de Israel, chama esses profetas todos que você e a sua mulher têm sustentado e me encontrem no Monte Carmelo. Quando chega lá, Elias não parte para uma oração também. Ele primeiro entrega a mensagem de Deus ao povo. E a mensagem é incômoda, porque ela revela a um povo que, tendo abandonado a boa teologia, abandonou o próprio Deus. E estava tentando mesclar, estava tentando tornar compatíveis coisas que não são compatíveis. Nós podemos cometer esse erro, irmãos. Coisas que não são compatíveis. É por isso que Elias, quando tem o povo reunido ali, ele entrega essa mensagem: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor, se Yahvé, literalmente, é o nome da aliança de Deus, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Porém, o povo, naquela situação, naquele estado, não respondeu nada. Não falou nenhuma palavra. Você sabe o que acontece depois? Ele dá a chance dos profetas fazerem lá todo o ritual. E o teste era muito simples: vamos montar aqui um altar, colocar o holocausto que deve ser queimado aí, a oferta que vai ser queimada. O Deus que responder com fogo, esse Deus é Deus verdadeiro, puro e simples. Você sabe que Elias, que era chato, é debochado. Então, ao meio-dia, verso 27, Elias começou a zombar deles, dizendo que eles estavam lá desde de manhã, né? Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo à necessidade, viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Eles clamavam em altas vozes, se cortavam com facas, com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Isso significa por mais umas 3 horas, pelo menos, eles ficaram lá fazendo esse negócio todo, esse ritual todo. O problema de você fazer esse tipo de ritual na presença de um pregador da graça, e um pregador genuíno, é que vai ficando evidente que tem alguma coisa errada. Você sabe que Elias depois montou o seu altar, botou muita água ali, e quando ele orou, Deus respondeu com fogo do céu. O fogo levou tudo, inclusive a água, as pedras, tudo foi embora. Era fogo de Deus. Quando o povo viu isso, verso 39, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, e esse era o objetivo, então, da mensagem, de tudo que aconteceu: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí o que Elias faz? Novamente, ele é um homem da sua época. E nessa época aqui, se você é um herege em Israel, você morre. Você é um falso profeta, você morre. Se Deus fosse fazer isso hoje, ia faltar pedra para a gente. Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, ali os matou.
Depois disso, a chuva veio. Deus enviou o fogo, Deus enviou a chuva. E o povo ficou sabendo, só o Senhor é Deus. Irmãos, 3 pontos aqui. Primeiro, Deus levanta instrumentos para o tempo certo, como levantou George Miller na Inglaterra, de um período em que uma pseudociência estava querendo diminuir a autoridade das Escrituras, em que crentes estavam indo após esse pensamento, em que líderes da igreja estavam argumentando e tentando compatibilizar coisas que não são compatíveis no nível que eles queriam fazer. Deus levantou seus instrumentos, no caso ali, George Miller. Era um desafio. Como é que isso pode estar acontecendo? Isso está acontecendo porque milagres acontecem. Porque Deus é quem opera os milagres. Segundo, os instrumentos de Deus podem ser você e eu. Elias não era diferente de nós, mas ele se consagrou ao Senhor. Você se lembra do texto, certamente, de Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Porém, ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou novamente, choveu. E você sabe que depois do Carmelo vem o Horebe. São 2 montes, e eles estão bem distantes. Elias teve que caminhar muito para chegar ao Monte Horebe. Qual é a diferença? A gente chega a perguntar, Elias era o mesmo camarada nos 2 montes? Porque aqui ele está confiante, ele está cumprindo a vontade do Senhor, e quando todos aqueles profetas são mortos ali, Jezabel jura matá-lo, e o que ele faz? Ele foge. Ele tem medo, ele foge. E ele estava achando que ele era o único que tinha sobrado. Ele foge. Isso deveria nos chamar a atenção para o fato de que Deus não está necessitando nem da minha força, nem da minha capacidade, nem da sua. Deus está querendo é que eu e você, nós nos coloquemos na presença dEle. E que nós digamos para Ele, Senhor, usa-me. Onde o Senhor quiser. Há coisas que Deus nunca me colocará para fazer, mas há outras que Ele me capacitou a fazer. E isso é verdade com qualquer um. Não olhe para Elias como se ele fosse um tipo especial de barro. Ele é o mesmo pó. Todos nós. Só tem um que é diferente. É aquele que fez de Elias quem Elias foi. E aquele que depois, por causa de Elias, também encarnou. Deu a sua vida para que Elias tivesse os seus pecados perdoados. E assim todos nós. Portanto, e a terceira coisa é, aqueles que Deus usa são preparados por Deus para o tempo deles. Há um dito missionário que estabelece o seguinte, cada geração só pode pregar a si mesma. Nenhum de nós estará aqui daqui a 200 anos, irmão. Não alimente esperanças. Se você vai pregar o Evangelho, faça-o agora. Daqui a pouco você não consegue fazer mais. E Deus nos capacita para esse tempo. Se esse tempo tem apresentado os desafios que nós temos visto à nossa volta, em todas as áreas, que os irmãos têm tomado ciência. Eu sei porque os trabalhos feitos nessa igreja, os eventos feitos pelas mulheres, eventos feitos pelos homens, pelos jovens da igreja, têm colocado todo mundo a par, têm trabalhado a Escritura em cima dessas situações. Se Deus nos colocou aqui nesse momento, não deseje ter vivido num outro tempo. Deus colocou você aqui como colocou Elias naquele momento em que Israel precisou, como colocou George Miller naquele momento em que a Inglaterra precisou. Você está aqui, meu irmão, minha irmã, para esse tempo. Você é o instrumento de Deus que Ele vai usar. Você é o atalaia da graça que Ele vai usar. Porque, no final das contas, o único que faz tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Ele é a razão por que Elias fez o que fez. Ele é a razão por que nós podemos fazer a obra dele. Uma das consequências da confusão teológica e espiritual é que os crentes tentam construir essa compatibilidade entre valores que são incompatíveis. Nós devemos aceitar, irmãos, que não existem pontes para certas situações.
há certas situações que não vão ter pontes. O texto de 2 Coríntios 6, 14 a 18, diz isso com clareza: não se põe um jugo desigual com os descrentes. É uma pena que a gente pense apenas em casamento. Casamento certamente está em vista aqui, mas não é só isso. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? É incompatível esse sistema. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente? O que está se falando aqui não é aquela situação que Paulo aborda, por exemplo, no capítulo 5 da primeira carta. Quando Paulo diz que nós devemos disciplinar aqueles que se dizem crentes e não são, ele deixa claro: olha, eu não estou falando para vocês se afastarem dos não crentes. Se eu estivesse falando isso, vocês teriam que sair do mundo. Além do mais, como é que você prega o Evangelho se você não fizer como Jesus, que estava no meio daqueles que eram pecadores? E o pecador podia ser alguém tão nobre como Nicodemos, no capítulo 3 de João, como a samaritana no capítulo seguinte. Portanto, que união existe entre o crente e o descrente? Estamos falando aqui de união pactual, de um tipo de ligação, seja ele em que área for da vida, que coloca sobre mim a possibilidade de ser desleal a Jesus. E é por isso que o jugo é desigual, porque o crente sempre vai pagar o preço maior nessa situação. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, como muitos coríntios estavam fazendo, indo na reunião da igreja, mas depois, para garantir os negócios, indo a um templo pagão em Corinto? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Esse é o texto que diz: o Espírito Santo habita na igreja. Não somente individualmente no crente, mas na igreja como um todo. Por isso diz o Senhor: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Era basicamente essa mensagem que Elias estava entregando aqui. Vocês não podem cochear entre os dois deuses. Segue um ou segue outro. Você sabe que um tem vida, o outro é somente morte, porque o outro não é Deus de forma alguma. Portanto, para relembrar, Deus levanta os seus instrumentos para o tempo certo. Esses instrumentos, eu, você, Elias, George Miller ou qualquer outro, são todos feitos do mesmo barro. A diferença é quem nos capacita e quem nos usa. E, finalmente, aqueles que Deus usa, Ele prepara para o seu próprio tempo. Irmão, apresente-se para servir ao Senhor nesse tempo. Portanto, apenas umas poucas aplicações muito práticas. Elimine a confusão teológica. Se você elimina a confusão teológica, você elimina a crise de identidade. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Como diz Hebreus, quem fez a promessa é fiel. Invista no preparo de boa teologia. Preocupe-se com a formação de crentes com boa teologia. E consagre-se em obediência e confiança ao Senhor. Voltando a George Miller, irmãos, não foi Miller, assim como não foi Elias, assim como não foi Paulo, ou Moisés, ou Pedro, ou Davi, assim como não foram todos aqueles que nos precederam, pelos quais louvamos a Deus, aqueles que vieram pregar de tão longe o Evangelho, foi sempre Jesus. Só Ele produz, só Ele sustenta um coração que é consagrado a Ele. Portanto, saibamos, há incompatibilidades com as quais vamos conviver sempre. Que dessa forma e com esse pensamento nós nos apresentemos ao Senhor para sermos instrumentos da sua justiça, da sua graça, no meio de um povo que já é confuso, porque muitas vezes a própria igreja o deixa confuso também. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos graça para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, verdadeiros atalaias da graça, e que não tentemos sintetizar a nossa fé com aquilo que é incompatível, Senhor Deus, e que está ao nosso redor. Infelizmente, muitas igrejas têm capitulado e têm aceitado falar a mesma linguagem,
quando questionados pela tua palavra, não têm o que responder. E abençoa esta igreja, Senhor, para que, como diz a tua palavra, nós sempre estejamos prontos a dar a razão da esperança que há em nós. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.